Olá pessoal, nós vamos falar agora das medidas de tendência central, média, mediana e moda. É importante nós sabermos dessas medidas porque ela impacta diretamente na pesquisa salarial, ou seja, no enquadramento das pessoas ao mercado de trabalho. Então, só para a gente alinhar, a média, ela representa o quê? É um valor que tendencia ao centro da distribuição, só que ela é influenciada pelos extremos. Se você tem uma relação salários mais altos do que os menores, a tendência é ele ser, em termos de média, maior. A mediana é exatamente o centro da distribuição. Ela não tem a influência dos extremos, ela vai ser sempre o centro da distribuição. E a moda é o termo que mais se repete na distribuição. Bem, então, para a gente começar, eu vou colocar as fórmulas para a gente entender como funciona cada uma delas. Então, a primeira, vou botar aqui, medidas de tendência central, medidas, tendência central, E vou primeiro botar a fórmula da média, que eu vou chamar de MAP, média aritmética ponderada, que é igual ao somatório de fx dividido por n, onde esse ezinho aqui é igual a somatório. O f é a frequência, o x é o valor que a gente quer calcular, então a gente chama de valor genérico, e o n, total de informações. Bem, essa é a fórmula da média, média aritmética ponderada. A fórmula da mediana, fórmula mediana. Tem dois tipos de fórmula, quando a tua distribuição for ímpar e quando ela for par. Então, quando for ímpar, nós vamos usar esta fórmula aqui, n mais 1 dividido por 2. N é o total de informações. Quando for par, nós vamos usar n dividido por 2 e média, calcular a média dos valores intermediários. E a moda. A moda é o termo que mais se repete em uma distribuição. Bem, a partir daí a gente vai começar a trabalhar essas informações. Vamos utilizar uma distribuição para entender como funciona cada cálculo desse. Eu já havia preparado alguma coisa aqui só para a gente não perder tempo, né? Então eu preparei essa distribuição aqui. Estou dizendo que esse cargo é de secretária, um dos cargos mais importantes da organização, onde você tem a empresa de mercado, na empresa A, B, C, D e E, e cada empresa dessa tem o seu salário respectivo, o valor que paga para a secretária, e a frequência, a quantidade de pessoas nesse salário. Então eu tenho empresa A 5.002, empresa B 6.001, empresa C 4.001, empresa D 7.002 e empresa E 8.001. No total da minha distribuição eu tenho 7 secretárias, onde eu vou calcular média, mediana e moda. Então vamos começar pela média. Então a fórmula da média nós já vimos, vou chamar de MAP, média aritmética ponderada, é igual a somatório de fx dividido por n. Então fx, o f é a frequência e o x é o salário. Então tem a frequência e tem o salário. E o somatório. Então eu vou pegar aqui R$5.000, é o primeiro valor, vezes a frequência que é 2. Não é somatório? Sim, então mais 6.000 vezes 1, somatório, mais 4.000
vezes 1 mais depois 7.000 vezes 2 mais e por último 8.000 vezes 1. Isso tudo dividido pelo total, que é o n da frequência, que quanto é que está? 7. Até aí tudo bem, né, galera? Sem dificuldade, tá bem simplesinho. Agora vamos fazer o cálculo aqui, olha. Então a MAP é igual a 5.000 vezes 2, que é igual a 10.000, mais 6.000 vezes 1, 6.000, mais 4.000 vezes 1, 4.000, mais 7.000 vezes 2, 14.000, mais 8.000 vezes 1, 8.000. Isso tudo dividido por 7. Então, MAP é igual 10, 16, 20, 34, 42. Certo? 42. 42.000 total, dividido por 7. Então, a MAP vai ser R$6.000. Até aí tudo tranquilo, sem problema nenhum. Agora vamos achar a mediana. Então, a MAP nós já achamos. Vamos para a mediana agora. Utilizando a mesma distribuição para facilitar os nossos cálculos, né? Então, como eu falei, a mediana ela tem duas formas de calcular, quando a distribuição for ímpar e quando ela for par. No caso, a primeira que a gente vai ver quando a distribuição for ímpar, utilizando a mesma relação, a mesma distribuição que a gente utilizou para a MAP. Então vamos lá, mediana ímpar. Mediana ímpar é igual à fórmula que a gente viu, n mais 1 dividido por 2. N é o total de informações. Então, n vai ser igual a 7, né? O total de informações, 7 mais 1 dividido por 2, que é igual a 8, divide por 2, que é igual a 4. Só que 4 não é a mediana. 4 é a referência para a gente calcular a mediana, para a gente achar a mediana. Só que eu não posso achar a mediana da forma como a distribuição está. Eu tenho que hierarquizar, eu tenho que colocar em ordem crescente essa distribuição. Se eu não colocar, a mediana vai estar errada. Então, colocando essa distribuição em ordem crescente, como é que ficaria? Então, vamos lá. Um salário de 4.000, que é esse aqui, o primeiro, né? Tem uma frequência. O salário de 5.000 tem duas frequências. O salário de 6.000 tem uma frequência. O salário de 7.000 tem duas frequências e o salário de 8.000 tem uma. Observem que esse total tem que ser igual a esse. Muita gente, às vezes, perde o cálculo, erra no cálculo, porque ao passar a relação para a ordem crescente, esquece uma informação e aí o cálculo vai estar errado. Bem, agora que nós organizamos a nossa relação em ordem crescente e a gente tem a referência, né, a gente vai buscar essa referência dentro dessa relação, dentro dessa distribuição. É uma contagem simples, vamos lá. Então, 4 é a referência, não é a mediana, e eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, a mediana está aqui, ó. Então, qual é a mediana? Mediana é igual a R$6.000. Vejam, a mediana não é a frequência. A frequência é uma referência para eu achar a mediana. Então, como 4, ele vai cair exatamente aqui, eu tenho como a mediana R$6.000. Espero que tenha ficado claro esse cálculo da mediana ímpar. E agora a gente vai passar para um cálculo da mediana par. A mediana par, eu tive que agregar a nossa distribuição mais um valor. Por exemplo, 8.000 eu tinha frequência 1, agora eu estou colocando frequência 2 para que esse total dê 8, para a gente poder calcular. Então, a mediana par tem uma fórmula específica também. Qual é a fórmula da mediana par? Então, seria mediana é igual a n dividido por 2, e aí a gente tem que achar a média dos valores intermediários.
Temos que achar isso. Média dos valores intermediários. Bem, da mesma forma que a gente fez para calcular a mediana ímpar, a gente tem que colocar essa informação em ordem crescente também. Mas vamos lá. N é o total de informações. Então, mediana é igual a N dividido por 2. N é o total de informações. Quantas informações eu tenho? 8. Dividido por 2 é igual a 4. 4 não é a mediana. 4 é a referência para eu achar a mediana. Vamos colocar a relação também em ordem crescente, né? Então, vamos lá. 4.000, eu tenho uma pessoa. 5.000, eu tenho 2 pessoas. 6.000, eu tenho uma pessoa. 7.000, eu tenho 2. E 8.000, eu tenho mais 2 secretárias. Então, o total, somando isso aqui, 2, 4, 5, 7, 8. Tem que dar 8, tem que dar o mesmo valor que está dando aqui. Agora sim, a gente pode achar a mediana. Então, achando essa referência dentro dessa amostragem, como é que ficaria? Então, ficaria assim. Vou contar de novo. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui, ó, é o primeiro valor intermediário. Primeiro valor intermediário. Lembra que eu falei que tem a média dos valores intermediários? Então, esse é o primeiro que eu achei com essa referência. Qual é o segundo valor intermediário para eu calcular a média? O segundo valor é o logo a seguir. Então, qual é o valor logo a seguir? O 7. Então, segundo valor intermediário. Então, a mediana seria 6.000 mais 7.000, primeiro valor, mais o segundo valor, dividido por 2, já que a gente está falando que é a média dos valores intermediários. Então, vai dar 13.000 dividido por 2. Então, mediana é igual a R$ 6.500. Espero que tenha ficado bem tranquilo essa explicação aí para vocês. Bem, visto isso, a gente vai calcular agora a moda. A moda é o termo que mais se repete na distribuição. Então, se a gente olhar, vamos pegar essa distribuição. Essa distribuição não é a boa informação, é a anterior que a gente estava utilizando. Então, a anterior, a gente especificava o seguinte. Um minuto só, gente, que pegando uma folha aqui a mais, para a gente poder finalizar esse vídeo. Então, vamos lá. Pegando a amostragem anterior, onde você tinha exatamente aqui, ó. Agora é a moda. Onde você tinha empresa A, 5.000, empresa A com 5.000, aqui é o salário, né? Aqui é a frequência. E você tinha 2 pessoas, a empresa B, R$6.000, e você tinha uma pessoa, a empresa C, R$4.000, uma pessoa, a empresa D, R$7.000, 2 pessoas, e a empresa E, R$8.000, uma pessoa. Então tá aí, total 7. Essa é a amostragem que a gente começou a trabalhar. Eu só trabalhei a mediana par para vocês entenderem como funciona, mas essa é a amostragem original. Então a moda é o termo que mais se repete na distribuição. Se a gente olhar aqui, o termo que mais se repete são 2 salários, né? É o salário de 7.000, porque tem frequência 2, e o salário de 5.000, que tem frequência 2 também. Dentro de uma distribuição, nós só podemos ter uma moda ou 2 modas. Quando a gente tem uma moda, a gente chama valor modal. Quando a gente tem 2 modas, a gente chama valor bimodal. Mas a gente não tem 3 modas dentro de uma distribuição. Então, qual seria a moda? Moda é igual, nesse caso, é igual a R$5.000 e R$7.000. Bem, pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês nesse primeiro momento, que a gente vai precisar dessas informações mais lá na frente, que a gente está trabalhando
cargos e salários nesse momento, né? Então, espero que tenha contribuído aí para auxiliar. E qualquer dúvida que a gente tenha nesse cálculo, a gente pode, junto ao Team online, a gente esclarecer algumas dúvidas que ficarem aí pendentes. Um abraço para vocês.